Filoteia. São Francisco de Sales. Parte 3. Capítulos 30 e 31. Capítulo 31. Os divertimentos, em primeiro lugar os honestos e lícitos. A necessidade de um divertimento honesto, para dar uma certa expansão ao espírito e alívio ao corpo, é universalmente reconhecida. Conta o beato Cassiano que um caçador, encontrando São João Evangelista a brincar com uma perdiz que segurava em suas mãos, e perguntou como um homem como ele podia perder tempo com um divertimento semelhante. O santo por sua vez perguntou ao caçador por que ele não tinha sempre o seu arco esticado, ao que este respondeu que, se fizesse assim, o arco perderia toda a força. Retorquiu então o santo apóstolo: não há, pois, que admirar, que dê agora um pouco de descanso ao meu espírito, para o tornar capaz de prosseguir em suas contemplações. Não há duvidar, muito defeituosa é aquela severidade de alguns espíritos rudes, que nunca querem permitir um pouco de repouso nem para si nem para os outros. Passear, para espairecer um pouco, divertir-se numa conversação animada e agradável, tocar piano, ou um outro instrumento, cantar com acompanhamento, ir à caça, todos esses são divertimentos tão honestos, que para tomar parte neles basta a prudência vulgar, que regra todas as coisas, segundo a ordem, o lugar e a medida conveniente. Os jogos em que o ganho serve de paga, ou recompensa as indústrias e as habilidades do corpo e do espírito, como os jogos de bolas, de balões, de malhas, de argolinhas, o xadrez e as damas, todas essas recreações, são em si honestas. Só o que se deve evitar é perder muito tempo demais e apostar uma quantia muito alta. Se dás muito tempo ao jogo, ele já não é um divertimento, mas fica sendo uma ocupação, de modo que, em vez de aliviar o espírito e o corpo, sai-se do jogo cansado e estafado, como acontece aos que jogaram xadrez por 5 ou 6 horas sem parar, ou, então, tendo gasto muitas forças e energias, como quem joga as bolas por muito tempo, continuamente. Se a quantia apostada é também muito grande, as inclinações aliás honestas dos jogadores se excitam e se tornam paixões. Além disso, é injusto e irrazoável arriscar e fixar um preço tão alto nessas habilidades do jogo, que em si são tão insignificantes e inúteis. Sobretudo, toma todo o cuidado, Filoteia, que teu coração não se apegue a estas coisas, porque, por melhor que seja um divertimento, não devemos atar a ele o coração e o afeto. Não digo que não se ache gosto no jogo, quando se está jogando, porque senão não seria um divertimento. Digo somente que não se deve ir a ponto de desejá-lo ansiosamente, como uma coisa de grande importância. Capítulo 32. Os jogos proibidos. Os jogos de dados, de cartas e outros semelhantes, em que a vitória depende principalmente do acaso, não só são divertimentos perigosos, como a dança, mas são mesmo por sua natureza absolutamente maus e repreensíveis. Por esta razão, os proíbem as leis eclesiásticas e as leis civis de muitos países. Dirás talvez, mas que mal há nisso? Eu respondo que, sendo a sorte, e não a habilidade do jogador que decide, ganhando muitas vezes o menos industrioso, este procedimento é contrário à razão. Nem podes dizer que foi este o ajuste, porque isto só serve para justificar que o vencedor não injuria os outros, mas não tira a desonestidade da convenção e do próprio jogo. O ganho, que deve ser um prêmio da habilidade, torna-se um prêmio da sorte, que não depende de nós e nada merece. Demais, os jogos são feitos para divertimento nosso, mas esses jogos de acaso não são verdadeiras diversões e sim ocupações fatigantes. Como não há de cansar ter o ânimo continuamente inquieto e agitado por temores e surpresas? Que ocupação mais triste, sem graça e melancólica, que a dos jogadores que se melindram uns aos outros, e se agastam, se diz uma palavra, se ri e até porque alguém tosse. Enfim, esses jogos só dão alegria quando alguém ganha, e não será injusta uma alegria semelhante, que acarreta a perda e o desgosto do próximo. Na verdade, uma tal alegria é indigna de um homem de bem. Foi por estas 3 razões que esses jogos foram proibidos. São Luís, estando a bordo, e ouvindo que seu irmão,
o conde de Anjou, se divertia jogando com o Sr. Gautier Nemours, levantou-se, embora estivesse muito doente, dirigiu-se com muito custo ao quarto onde estavam, tomou os jogos e uma parte do dinheiro e atirou-os ao mar, demonstrando vivamente a sua indignação. A jovem Sara, falando a Deus de sua inocência na bela oração que lhe dirigiu, protestou que nunca tinha lidado com qualquer espécie de jogadores.